4 tipos de investimento e qual que é o melhor para mim e para você. Fala aí, diamantes, como é que vocês estão? E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre 4 tipos de investimentos, né, que estão aí no mercado. Lembrando que não é recomendação de investimento, apenas uma opinião, né, uma sugestão da minha parte. E eu já queria que você, a partir desse momento, já se inscrevesse no nosso canal, desse o teu like, ativasse o sininho e assim compartilhasse com o máximo de pessoas esse conteúdo, porque ele tem sim como objetivo transmitir educação financeira de forma muito mais simplificada. Tá ok, diamantes? Então, conto com cada um de vocês. Pessoal, é de graça, né? Não custa nada, nos ajuda no canal a propagar esse conteúdo e com certeza, como o tema do canal, educação financeira transforma vidas. Essa é a minha missão com esse canal. Tá ok, diamantes? E hoje nós vamos falar sobre 4 tipos de investimento que estão, digamos que, disponíveis para todas as pessoas. A questão é que muitas, ou podemos até falar a maioria, não tem a mínima noção desses investimentos. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre renda fixa, nós vamos falar um pouco sobre investimento na Bolsa de Valor brasileira, na B3, nós vamos falar um pouco sobre investimento na Bolsa Americana e um pouco sobre os investimentos em criptoativos. Ok, diamantes? Vamos começar falando sobre renda fixa, que é a mais simples, né? Algumas pessoas de uma certa forma ela já vem investindo ali. Eu não considero um investimento legal quando a gente fala de poupança, mas algumas pessoas já têm tido ali algum valor investido em poupança. A questão é que nós temos, por exemplo, como renda fixa, e eu quero falar hoje exclusivamente de CDI, né, ou Tesouro Direto, que é baseado em cima da taxa Selic. Quando a gente fala de investimento em renda fixa, a gente está falando de um investimento, digamos que um pouco mais seguro, né? Como eu já falei num vídeo anterior, mas com uma rentabilidade também muito, mas muito inferior. Porém, é uma opção, né? Seja ele um CDI com liquidez, seja ele um CDI com a execução, né, com a liberação do capital quando cumprir ali o vencimento do prazo daquele investimento, né? E hoje nós temos investimentos, por exemplo, a partir de R$20. Né? Você talvez vai me dizer assim, mas Alexandre, eu não vou ficar rica, eu não vou ficar rico investindo R$20. Pessoal, a questão é o conceito, é isso que eu quero passar aqui no canal. Não é se você vai ficar rico do dia para a noite, acredito que isso não aconteça. Quando a gente fala de renda fixa, tá? Não vejo essa possibilidade. Mas ela te gera conhecimento, ela te gera consistência, ela te gera um entendimento de que tem um ditado popular que diz que é de grão em grão que a galinha enche o papo. Tá? Quando você começa a investir, né, vamos falar agora aqui da renda fixa, você está colocando, digamos que na tua mente, ou seja, você está mandando a mensagem para o teu cérebro que você pode alcançar objetivos investindo. Lembrando que quanto maior é essa segurança, digamos assim, que as pessoas tanto desejam na renda fixa, menor também é a sua rentabilidade, mas não deixa de ser uma opção. Alexandre, onde que eu vou utilizar? Qual que é o banco? Qual é a corretora? Aí isso fica, pessoal, ao teu critério, mas está aí renda fixa como uma opção de investimento, tá bom? Você tem que analisar e tentar identificar qual é o teu perfil. Vamos falar agora sobre a segunda opção, né, digamos assim, que seria a renda variável na Bolsa de Valores. Eu vejo muitas pessoas me perguntarem, né, cara, como é que a gente investe na Bolsa de Valor? Você precisa ter R$1 milhão, você precisa ter muito dinheiro? Qual que é o valor mínimo? Pessoal, quando a gente fala hoje de Bolsa de Valores, e dentro dela ali tem as ações, tem os fundos imobiliários, tem os ETFs, tem as BDRs, enfim. Quando a gente fala de investir na Bolsa, hoje é muito, mas muito simples. É claro, e eu sempre oriento, busque conhecer o ativo que você vai comprar.
seja uma ação, seja um fundo imobiliário. Entenda, procure entender, procure pesquisar para que você saiba de fato o que está fazendo. Mas vou dar um exemplo para você. Hoje nós podemos, por exemplo, comprar uma ação, vou dar aqui um exemplo, Sanepar, né? Não é dica de investimento, é somente aqui um exemplo, a partir, sei lá, de R$4 e pouco. Você tendo esse valor transferido para a sua corretora, você já consegue comprar uma ação, ou seja, uma cota dessa empresa. Ah, eu queria investir num banco, por exemplo, vamos dar um exemplo aí de Itaú, tá? Só um exemplo. Lá com R$28, R$30, você já conseguiria se tornar um acionista, digamos assim, do Itaú. É claro que, repito, é preciso você entender os fundamentos, conhecer um pouco a empresa e saber o que você está fazendo. Mas hoje é uma opção. Com R$10, por exemplo, você poderia comprar um fundo imobiliário, né? Ou seja, aí você para pensar, caramba, mas é tão simples assim? A compra, sim, pessoal, que você precisaria ter uma conta em uma corretora, e hoje nós temos aí um leque gigantesco de contas gratuitas, né, que não precisa pagar absolutamente nada para tê-las. E a partir do momento que você tem essa conta na corretora, você transfere da sua conta mesmo, a sua conta particular, para a corretora. Lá dentro você escolhe o ativo e faz a compra, tá? Mas na frente nós vamos mostrar passo a passo, realizando esse processo, tá bom? Então isso é um vídeo mais para frente, mas eu quero aqui mostrar o conceito. É possível você começar a comprar aos poucos e começar a montar, digamos que, um patrimônio ali dentro com investimentos e receber rendimentos e dividendos, ok? Semelhante isso, nós temos terceira opção, Bolsa de Valor Americana. Então, é possível você no Brasil, por exemplo, tem corretora americana que ela é voltada para brasileiro, a Avenue, né? Não é nenhuma propaganda, mas ela é uma opção, onde você transfere, faz uma TED para dentro da conta da corretora, lá dentro real, você faz o câmbio, transforma ele em dólar, escolhe a ação da empresa que você quer comprar e já executa ali a ordem de mercado em instantes, em segundos. Mas repito, pessoal, é importante não sair comprando qualquer coisa sem antes buscar entender. Mas Alexandre, as corretoras americanas é um pouco mais difícil, é inglês, realmente, pessoal. Porém, com estudo, com dedicação, com pesquisa, é possível encontrar informações. Eu vou dar aqui um exemplo bem claro, né? Por exemplo, a Apple é uma ação que você pode comprar lá dentro da sua corretora, né? Que é a Avenue, estou dando aqui o exemplo. Então você pode comprá-la. Claro, você vai ter que ler, você vai ter que entender. Ela já tem, digamos que, um histórico, já está consolidada. Eu, particularmente, prefiro empresas que já são consolidadas no mercado. Esse é o meu perfil, ok? Mas cada um tem que decidir por si próprio aquilo que é melhor para si. E nós temos, pessoal, uma quarta opção de investimento que é, por exemplo, criptoativos. Alexandre, mas com quanto eu compro? Quanto é possível? Eu vou dar aqui um exemplo da Binance, tá? Que é a corretora que eu utilizo. E hoje o valor mínimo para você fazer uma TED é R$100. Se caso você queira comprar, ou seja, o transferir, no caso, o valor para a sua conta da Binance, você pode fazer com cartão de crédito também, o mínimo, se eu não me engano, é R$300. Ou seja, é uma opção também acessível. Abrir a conta, por exemplo, na Binance. Quanto custa? Não tem custo algum, ok? Custo zero para você poder abrir. Inclusive, eu vou deixar o link aqui, o meu link de indicação da Binance aqui na descrição desse vídeo. Caso você queira abrir a sua conta, mas na frente, né, provavelmente semana que vem, eu vou estar gravando um vídeo mostrando passo a passo como criar a conta na Binance. Então, caso você queira acompanhar, ele vai estar disponível daqui a alguns dias, mas o link já vou deixar aqui na descrição. Então você criou a tua conta na Binance, você fez uma TED, pelo menos R$100, para a conta da Binance. Lá dentro você já pode começar a comprar os teus criptoativos. Aí são infinidades de ativos, ou seja, são infinidade de criptomoedas, né, de stablecoins, altcoins, são várias opções. Então, hoje nós falamos aqui sobre renda fixa, sobre renda variável no Brasil, sobre renda variável que seria a Bolsa de Valor
nos Estados Unidos e criptoativos, ou seja, criptomoedas. Esses são 4 tipos, pessoal, tem muitos outros, digamos, muitas outras opções de investimento. O que eu quero hoje trazer para vocês e compartilhar com vocês é que vocês podem começar a construir uma vida com mais qualidade. Muitos, né, e eu digo isso porque eu converso com bastante pessoa e eu percebo uma coisa que eu acredito que é natural do brasileiro, é o imediatismo. Eu quero tudo para hoje, eu quero tudo para agora, mas qual que é o conceito que eu trago para a minha vida? Se eu quero, por exemplo, um pé de manga na minha casa, eu não posso simplesmente plantar uma semente hoje e achar que amanhã aquela semente vai me dar dezenas e centenas de mangas. Ou seja, eu preciso esperar um tempo, eu preciso ter consistência. E o que eu queria, pessoal, hoje compartilhar com vocês é isso. Independente desses 4 tipos de investimentos, todos precisam de um prazo para começar a gerar lucro, rentabilidade. É claro, né, que os investimentos, dependendo de qual seja, ele pode já no dia seguinte te render, digamos que resultados muito grandes ou resultados pequenos. A questão aqui não é o quanto vai render, o quanto vai gerar. A questão aqui é o seguinte: comece. Tem 4 tipos hoje disponíveis de forma fácil, de forma simples, que você pode aplicar. Então, todos eles estão, digamos que, à tua disposição. Está perto, praticamente na palma das suas mãos. Agora, a decisão de entendê-los, de estudar, de procurar aplicar, digamos assim, a disciplina do todos os meses, separar um pouquinho. Inclusive, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu falei sobre justamente o resumo do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Nele eu falo, pessoal, detalhadamente sobre o guardar um pouco, separar um pouco, investir um pouco, para que isso multiplique. Porque eu acredito que todos vocês que estão aqui nesse vídeo almejam, sim, uma vida com qualidade, uma vida digna, uma vida com, digamos que, uma vida honesta com dignidade. Então, se eu não plantar nada hoje, obviamente, amanhã eu também não vou colher nada. Alexandre, qual seria desses investimentos melhor para mim? Pessoal, isso é você quem tem que decidir. Se você vai querer investir em renda fixa, se você vai querer investir em renda variável aqui na Bolsa de Valor no Brasil ou na Bolsa Americana, ou se você vai investir em criptoativos, isso tem que ficar ao teu critério. Eu, particularmente, acho que é interessante a diversificação nos 4, tá? Isso é a minha opinião, não é uma dica de investimento. Agora, o dinheiro é seu, o capital é seu, você tem que decidir. Se você hoje começar a fazer algo, ou seja, plantar, seja um pouco em renda fixa, seja um pouco em renda variável no Brasil ou nos Estados Unidos, seja um pouco em criptoativos, o meu ponto de vista é que daqui a algum tempo você vai ver o resultado da sua consistência, da sua disciplina em investir todos os meses, ainda que seja R$20, R$50 ou R$100. Lembre, pessoal, que todos os sonhos, guarda isso contigo, todos os sonhos são possíveis de ser realizados. Agora, a realização dele ou deles irá depender exclusivamente das nossas atitudes. Tá ok, diamantes? Então fica com esse vídeo, não se esquece, dá o teu like, se inscreve no canal e compartilha com o máximo de pessoas que você conhece. Eu agradeço a todos que ficaram comigo até aqui e nunca se esqueçam, vocês são um diamante.